Boa tarde, gente amiga, 16 horas, entrando no programa Vivi na TV. Hoje na programação de verão, né? Então, chegando na sua casa com essa programação, vindo direto da Casa de Iansã. Você sabe que a Casa de Iansã fica na Rua Gávea, 113, em Ipanema. Aqui nosso bairro é privilegiado, né? Com o final da tarde bonito, com as caminhadas, com atividades esportivas e também com essa energia maravilhosa que é o Monumento de Oxum e todas as atividades religiosas que acontecem. Eu que acompanho morando aqui, né, e tendo a residência aqui da Casa de Iansã, eu acompanho muitas atividades religiosas que ocorrem nesse período. Agora, acho que até fevereiro, praticamente todas as casas de religião sempre tem alguma atividade próximo aqui ao Rio Guaíba. O que nós notamos? Que muitas vezes as pessoas procuram atividades organizadas. E para isso eles buscam informação e muitas vezes as federações. Você sabe que a Casa de Iansã, ela é vinculada à FAWERS, que já esteve no programa em outros momentos, que tem novidades, né? E sendo dia 15 de novembro, dia da Umbanda, convidamos seu representante, seu diretor, seu presidente, para estar aqui, nos explicar um pouquinho mais sobre as atividades da FAWERS e o que temos para este mês. Ainda não é final de ano temos outras coisas, é sempre muita atividade. Boa tarde, Caco. Boa tarde, Vivi, boa tarde a todos que nos assistem. Ele já está íntimo, né, de todo mundo, agora ele já é Caco, né? A gente já nem fala o nome completo, já é Caco. Isso. Eu acho que é por aí, né, a gente vai criando essa intimidade e esse carinho com as pessoas. Faz parte do nosso meio, né? A FAWERS, hoje ela atua com quantas casas, mais ou menos? Hoje a FAWERS está com 1.575 casas filiadas no estado e 62 fora do estado. Fora do estado já estamos atuando também? Sim, como a FAWERS é um órgão orientador e não fiscalizador, o nosso estatuto percorreu 5 cartórios nacionais para poder ter um âmbito nacional. Hoje a FAWERS atua fora do estado também. Aí, viu, gente? Então você que muitas vezes aí tem uma organização, tem uma casa de religião, quer uma orientação, aí a FAWERS que fica em Canoas, a nossa sede, né? Sim, a nossa sede fica na Rua Fernando Abbott, 159, ela é localizada em Canoas. Hoje a gente tem nós temos 1.000 metros hoje construído para acolher os terreiros. Lá é unicamente a sede da FAWERS. E ele me contou, ali até ele mostrou fotos, que a FAWERS mantém um asilo. Sim, hoje nós temos um asilo na cidade de Canoas que tem 45 idosos, né, que é mantido pela FAWERS, pela diretoria da FAWERS, é uma filantropia, não é particular, onde a gente acolhe idosos em situações de maus tratos, abandonos, enfim. Isso mantido pela própria FAWERS? Pela FAWERS. Vendo, gente? Então, assim, a gente vê que há uma preocupação, e eu digo muito isso na TV, que a preocupação do religioso, das casas religiosas e principalmente dessas associações ou federações é com o indivíduo, é com os movimentos sociais, e aí está mostrando, né, com direito à vida, que é uma garantia, né, preocupado com o idoso, que é um grande problema nacional. Então, cada um fazendo uma partezinha funciona, né, Carlos? Sem dúvida. Dia da Umbanda, 15 de novembro. Movimento a 1000 nas casas, os umbandistas, a maioria, fazendo manifestações, nem sempre rituais de Umbanda, mas manifestações que a FAWERS planejou. Estamos de aniversário, dia 15, a FAWERS faz aniversário no dia 15 de novembro, né? Então a gente está, como o dia 15 caiu no meio da semana, a gente está organizando um evento diferenciado no dia 15 e comemorando o aniversário no dia 18, né? Então teremos 2 datas festivas. Sem dúvida. Dia 15 mesmo, com uma atividade, e no dia 18. Então lembra você, dia 18 temos festa, né? Mas no dia 15 o que foi elaborado? Dia 15 a FAWERS está lançando, nós já temos um ônibus dos terreiros, que vocês conhecem, e agora a gente está com um ônibus itinerante, é um ônibus que tem um auditório dentro, que tem painéis no interior e exterior do ônibus, aonde a gente coloca a representatividade e a homenagem a todos os terreiros. Esse ônibus vai estar de manhã até as 2 horas em Porto Alegre no mercado público, à tarde ele vai a Viamão e à noite a Alvorada. É bonito, vale a pena conferir esse ônibus. Eu vi as fotos e achei muito interessante. Ele tem as letrinhas, ele fica passando as letrinhas, né? A gente viu as fotos ali na função do idoso. Então, eles entrando dentro do ônibus e conversando. Muito interessante. Então, amanhã,
dia 15 de novembro, ele estará até às 14 horas aqui no em Mercado Porto Alegre. Glênio Pérez, isso. Mercado Glênio Pérez. Depois vai para Viamão. Vai para Viamão, participar às 16 horas lá do encontro do Dia da Umbanda, e à noite ele está na Alvorada, itinerante, andando nos terreiros, né? É um ônibus que tem um mini auditório dentro, e ali as pessoas podem observar todo o trabalho que a Flowers tem, porque tem televisão, enfim, fica mostrando o que a gente faz durante o ano. Que é uma retrospectiva, mas também prestação de contas. Né? Exatamente, uma transparência, que acho que as pessoas estão falando muito até na política, né? Prestação de contas, eu ouço muito no rádio pela manhã, né? Quem ouve a Rádio Gaúcha, quem ouve a maioria das rádios de comunicação às 7 da manhã, 6 da manhã, ouve que está se falando muito em transparência, em prestação de contas. É importante também saber, dentro da retrospectiva, o que a federação fez. O importante, não só no dia 15, mas no dia 18, lá na Assembleia Legislativa, que a gente mostra o que a Flowers fez para os terreiros durante o ano, o que a Flowers gastou com os terreiros sem cobrar nada dos terreiros, e o que a Flowers projeta para o ano de 2013. Então, a tarde lá na Assembleia é uma tarde cultural e uma tarde de prestação de conta para os terreiros, e uma tarde especial homenageando os terreiros, não é o aniversário da Flowers. Então, o aniversário da Flowers é dia 18. Às 15 horas, no Dante Baroni, na Assembleia Legislativa. De Porto Alegre? Porto Alegre. Porto Alegre. Então, você está convidado, né, para o aniversário da Flowers no domingo agora. Domingo Sim, agora, próximo. às 15 horas. 15 horas. Tá ali, ó. Você já sabe. Daqui a pouco nós vamos voltar a esse convite. Já vai organizando. 15 horas no domingo, tem aniversário da Flowers. Vai anotando aí, que depois a gente já dá o endereço direitinho para vocês e o site, que tá novinho, eu descobri hoje, tá novinho. Acabamos de reformular o site e entrar no ar nesse momento, enquanto esperávamos aqui. Olha aí, ó. Então, tem muitas novidades. A programação é rever uma retrospectiva do trabalho da Flowers. Sem dúvida. O que mais que teremos? No domingo, Isso. teremos uma apresentação de um grupo que vai dançar 5 países. É um grupo de 60 bailarinos que vão fazer a dança representando 5 países: Itália, Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai e México. Eu quero ver muito isso. Eu estive no Natal Luz, estive com a minha mãe no Natal Luz, e havia a árvore cantante e bailarinas dançando sapateado. Emocionante. O pessoal que pode Natal Luz, é gratuito, né, essa parte. Foi fantástico. Agora, nós também, nós religiosos, vamos ser privilegiados, então, com esse grupo de dança. Sim, o grupo está terminando a turnê amanhã, né, e vindo direto para cá. Vai chegar à tarde aqui para a gente poder mostrar para o pessoal um pouco das culturas, não só do religioso. Também teremos uma apresentação sobre um grupo de dança do ventre, teremos uma apresentação de capoeira. É uma tarde cultural, além de ser uma tarde em homenagem aos religiosos, é uma tarde cultural. É a proposta da Flowers, né? Sem Estar dúvida. junto com... Fazer o diferente. Junto com os religiosos, fazendo diferente. Eu gostei muito. Sempre, nós que nos filiamos neste ano, afinal somos, né? Lançando a casa esse ano, inaugurando a casa esse ano. Nós tivemos o apoio da Flowers, estamos com o apoio da Flowers, Claro. né, até agora. Ele sabe que a minha vida é uma correria, né? Mas sempre em apoio à Flowers. A gente sabe que esse trabalho é uma carência que existia e existe ainda, né, dentro das casas religiosas. E também do religioso que parecesse um pouco num mundo solto, né, como se cada casa fosse um clã e que não existia uma unidade. E eu vejo que agora as pessoas estão conseguindo se relacionar e se reconhecer como entidades, que é o mais importante. O importante da Flowers é isso, é o diferencial, é unir os terreiros, tirar eles do anonimato e colocar eles em evidência. Essa é a ideia. Inclusive, no dia 18 estaremos homenageando 5 jornais escritos. Na cidade de São Pedro do Sul vai estar presente Rio Pardo, Santa Cruz, Canoas e o Diário Gaúcho aqui, que vão ser homenageados, que são os jornais que estão dando destaque para todos os eventos da Flowers no estado. O Diário Gaúcho, eu vi a matéria, muito Sim, legal. foi muito bonito, né? Teremos já também no dia 18 os projetos da Flowers 2013, é isso? Sim. Dá uma adiantadinha, a gente é curiosa, a mulher aqui é curiosa, quer saber uma dica, não adianta ficar vermelho, eu já pergunto mesmo. É uma surpresa, nós sempre trabalhamos 3 projetos e até hoje a Flowers cumpriu todos os projetos.
Mais um é a questão da exploração infantil. Flowers preocupada, tem o seu asilo, então também tem a preocupação com o jovem, a criança, falando sobre os cuidados e a prevenção e a atenção sobre exploração infantil para 2013, correto? Correto. Olha, então, ano de Pai Xangô vindo com tudo. Parabéns também pelo próximo ano, né? É, né? Acho que a ideia é muito boa. Seu pai, né? Acho que entra bem dentro da ideia de justiça. Teremos Copa do Mundo, teremos vários eventos importantes aqui, então nós disponibilizaremos para o terreiro uma equipe técnica para todos os terreiros que queiram participar desse projeto, orientando a questão da violência contra a criança, enfim. Esse é o trabalho, o foco principal, que já está pronto para apresentar dia 18. Então agora eu quero que tu faça objetivamente aqui para o pessoal o convite para o dia 18. Esperamos vocês, todos, religiosos, simpatizantes, para dia 18 poder comer um bolo com a gente, né? Passar uma tarde agradável, conhecer o trabalho da Flowers dos últimos 12 meses, entender o objetivo da Flowers, que é orientar, instruir, ajudar e dar um norte para todos os terreiros. Então, olha aí, o convite para o dia 18 já está preparado para você, você ouviu. Temos projeto para o dia 8 de dezembro, estou perguntando para todo mundo. Temos, mas... Ainda está um embrião ainda. Não, já está formatado, mas a gente, só depois que dá o start da diretoria, a gente vai divulgar, mas é um projeto bem legal. Vai ser aqui em Porto Alegre? Porto Alegre. Então, ó, tá, gente? Ele vai ter que voltar, né, para nos contar. Deus o livre que ele não nos conte. Já sabe, prioridade aqui de nos contar. Sem dúvida. Então tá. Tá vendo, gente? Convite feito. Eu vou lá, a TV Urbana tá nos chamando, mas eu já agradeço o Caco, né? Agradeço a Flowers, a equipe toda da Flowers que trabalha pra caramba, né, gente? Amanhã, então, quem é de Porto Alegre até as 14 horas, ali no Mercado Público. Depois, quem é de Viamão às 16 horas, estará lá também. E para o pessoal de Alvorada, o ônibus estará itinerante, homenageando o dia da Umbanda e aniversário da Flowers. Não esqueça de dar o parabéns lá, através do site... Novo, hoje, www.flowers.com.br. Tá aí, www.flowers.com.br, tá bom? Depois, no dia 18, festa, às 15 horas, no Dante Assembleia Baroni. Legislativa, isso aí. Aí, ó, vamos estar juntos, todo mundo junto e reunido, misturado, né? Obrigada, Caco. Obrigado. TV Urbana nos chama? Vamos dar esse espaço. Boa tarde não, né? Agora tem que dar boa tarde pro Pai Mário. Claro, já fizemos o convite da Flowers, já fizemos todo esse assunto especial que são as atividades sociais aqui das comunidades religiosas e das federações. E volto a dizer, quero trazer outras federações no programa, hein, gente? Porque eu realmente sempre... Aliás, acho que é uma característica do povo de Inhaçã, né? Essa coisa do vento, de transcender todas as horas, todos os momentos. E agora, eu vou dando boa tarde pro meu querido, meu amado, meu companheiro, Pai Mário de Oxalá. Bom, né, gente? Me emocionei agora, né? Uau, o pessoal, as câmeras aqui, tudo aqui. Boa tarde, gente. Nossa! Nossa, não é que sou tão sério? Pois então, ela que é tão séria. É tão séria, tão séria, tão séria. Ela foi indo, todo mundo foi fazendo assim. Tudo bem? Ela mesma, sou eu mesmo. Gente, eu vou lembrando vocês aqui que a Casa de Inhaçã, ela tem um trabalho religioso, pois ela é de um culto afro-brasileiro. Afro-brasileiro. Ela é de um culto afro e um culto umbandista também, né? Que nós sabemos bem que há alguma divergência, mas a Umbanda é muito brasileira, né? Ela vem do nosso povo brasileiro, dos nossos caboclos, dos nossos índios daqui. Né? Então, um abraço a todo umbandista. Saibam todos que eu sou um umbandista de carteirinha, de bandeirinha e de... Fervoroso, gente. Fervoroso, muito vocês fervoroso. não têm ideia. Eu sou daqueles assim que se eu não trabalho com a minha Umbanda, eu sinto falta, me dá uma falta de ar. Sou um bandista de carteirinha mesmo, de nascença, gente. Pois é, só que a gente está aqui conversando, e hoje eu também tenho que lembrar vocês, a gente vai agora consultar, eu também tenho que falar que hoje é um dia muito especial, voltado à saúde, daqui a pouquinho vai entrar... Ih, tem tanto assunto para uma hora. Bastante, né, Viviane? Pois é. Muito assunto, muito assunto. Mas nós vamos conversar também sobre o caso das pessoas que precisam de ajuda. Ontem eu falava muito sobre a orientação do jogo de búzios, sobre a orientação do jogo de cartas.
E o pessoal perguntou, Vivi, tu joga búzios? Jogo búzios, né? Toda pessoa que é pronta recebe, quando o Pai de Santo tem esta confiança, o axé de búzios e Ifá, que são facas, correto? Acho que em todas as nações, né? Todas as nações, só que algumas divergências em relação ao nome, né, Viviane? Porque tu já é a segunda vez que tu diz Ifá na faca e eu conheço Ifá como búzio, né? E Obé as Obé na faca, isso. né? Eu até fiquei meio assim de guai. Não, mas Ifá tudo bem. e Obé. É que uma coisa bem compreendida. É as luzes. Não é isso. É uma coisa bem compreendida assim, gente. É muita coisa junto, certo? Então muitas vezes a gente se confunde e errar é humano, e não é um erro, é uma confusão. Meu Deus do céu, é uma confusão. É uma confusão. Então, assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Até porque para mim é mais complicado trazer eu que faço há 20 anos, põe eles tudo na obrigação, trazer búzio de falar. Para mim é complicado trazer búzio na TV. Até eu quero te fazer uma pergunta em relação a isso mesmo. Para mim é muito complicado. Em relação ao teu búzio mesmo. Tu pode explicar para nós, assim, por que cada lado, como a gente chama cada nação, ela tem uma forma diferente no jogo do búzio? Diferente no sentido de posição e organização? Exatamente, diferente no sentido de posição, de organização, da forma de jogar búzio. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com as nações ou tem a ver com a própria forma da pessoa jogar búzio? Não tem forma da pessoa jogar búzio. Na verdade, quando você recebe o axé, né, de Ifá, você recebe uma orientação do Babalorixá. Normalmente, a pessoa que recebe o axé de Ifá, ela recebe já com uma preparação, um aprendizado. E quando ela recebe uma confiança desse Pai de Santo, com o aprendizado daquela feitura, portanto, daquela nação. Tá, então não é qualquer um que pode jogar búzio. Não. São Aquele poucos sentido, escolhidos para aquele sentido, jogar como búzio. se diz hoje muito, que com pouco se faz um Pai de Santo, ou com... Nossa, quem dera que pouco, né? Com pouco me refiro até financeiro. Não, com quem financeiro, dera não, tem que ser difícil. Com financeiro se faz Pai de Santo, então na realidade cada um tem que ter um dom, é isso? Para te jogar um búzio, para te jogar mais que um dom, eu acredito assim, para te fazer alguém Pai de Santo, que é bem diferente de um jogador de Ifá, vamos separar um pouco essas coisas, ou um jogador de búzios, como o pessoal leigo conhece, para fazer um Pai de Santo, alguém que vai ter a responsabilidade de orientar uma pessoa na sua vida, dinheiro não compra, já começa por aí, porque o dinheiro não compra a religião. Não compra um compromisso, não compra uma ética, não compra a fé, né? E hoje eu assisti um programa na GNT que é Fé, acho que o nome é Fé mesmo, né? Fé. E se falava justamente sobre isso. Em que momento você testa a sua fé? Em que momento você acredita na sua fé? E mesmo que você tenha fé, que você pratique a sua fé todo dia, que você, eu acredito em Deus, eu acredito em Jeová, eu acredito nos orixás, eu faço culto, eu bato cabeça, eu rezo na igreja. Mas isso é a prática da religião. Mas em que momento você coloca a sua fé à prova? Ou que momento, não são os orixás que te colocam à prova, a tua vida te coloca à prova. E nessa entrevista, um compositor e artista muito conhecido dizia o seguinte, que um dia ele estava ele falava várias etapas bastante difíceis da vida dele, e numa que ele disse que chegou um momento bem crucial na vida dele, foi quando ele estava num trabalho, já tinha perdido alguns familiares, ligaram para ele assim, olha, tua irmã cometeu suicídio. E aí? E ele disse exatamente isso. É a hora que tu para, tu quer olhar para o céu, tu olha para o lado, tu olha para baixo, meio que tu se perde no tempo e no espaço. O teu corpo fica pequeno diante de uma situação. Parece, ele citando, né, que tu tá explodindo por dentro e por fora. E aí? Será que tu acredita em quê? Onde há um familiar, onde há um irmão, ele era irmão realmente, pai e mãe. E ele disse assim, minha vontade era de olhar para o céu, mas eu não sabia se eu olhava para o céu ou se eu olhava para a terra, o que eu fazia? E aí se pensou na fé. E é nesses momentos que a gente vê que o dinheiro não compra a fé, muito menos a religião. Por quê? Porque ele encontrou dentro da fé dele acreditar que tudo aquilo fazia parte da vida dele.
e que aquilo tudo aconteceu, além de sabermos que a escolha individual de cada um é bom, né? Mas assim, a escolha de cada um, que o outro não pode totalmente dizer cometeu suicídio porque o outro... Não, cometeu suicídio porque foi uma opção dela, neste caso. Certo. Mas esta fé fica dentro do momento dele, é uma coisa muito interna. E ele, nessa reportagem, ele coloca assim, eu descobri minha fé naquele momento. Porque ela transcende a religião, ela transcende ao momento que você diz, eu tenho fé. Ela transcende, ela é muito maior. Então, dessa forma, quando se fala que se tem um pai de santo, ele é para esses momentos, principalmente, onde a pessoa é testada na sua fé. Viviane, esta forma da pessoa ser testada na fé, esse assunto de fé, testada eu acho... pela vida, né? Exatamente. Tá, eu acho que esse assunto hoje no nosso programa vai ser longo. Certo? Acredito. Porque é um assunto de uma Talvez pauta muito boa. vários outros programas. Não, mas hoje mesmo nesse programa, tá, certo? Eu vou dar um papel de Viviane, eu vou te interromper bastante hoje. Hoje vai mudar a coisa assim, aqui. Toda a pessoa, como eu posso te dizer, aquele que tem a fé, aquele que tem o fervor no seu coração, a crendice em Deus, a crendice em Buda, a crendice em várias fés. O povo que tem a fé como seu principal aliado, por que ele é um povo mais sofrido? Ele não é mais sofrido. Não, sim. Ele é um povo que ele sofre mais. Ele é um povo que ele é mais provado. Não acredito que ele seja mais Não, ele é um povo mais provado. Vamos entrar em debate. Vamos debater. Vamos debater, por um motivo. Vamos debater. Por um motivo. Nós vamos falar em questão João, de fé. me alcança por gentileza o Alá. Nós vamos falar por questão de fé. Não. Nós vamos falar por questão de fé de várias formas. Por que ele é um povo que ele sofre mais? Sabe por quê, Viviane? Sabe por quê? Eu entro numa pauta muito grande em relação a isso, que muitas pessoas cobram e eu tenho uma resposta para ela. Vai para a África, um país onde é um país dos orixás. Da fé dos orixás. Da fé dos orixás e o povo sofre. Por quê? Mas aí nós vamos colocar. Então, vá ajudar, não é? Vá ao judeu, vá a Israel. E aí é nós um é povo mais sofrido. Que sofre. É um povo fervoroso. O Holocausto foi com é um povo judeus. fervoroso. Ok? Sim. Vai para o islamismo. O islamismo é um povo sofredor também. Vai para o Antigo Egito, também é um povo sofredor. A humanidade sofre. Mas a humanidade sofre e ela é provada cada vez mais pela sua fé. Ela é provada cada vez mais pela sua fé. Não vejo dessa forma. Então, tente me colocar uma forma. Porque, da mesma forma que esse amigo que você relatou, ele aumentou a sua fé no momento de um sofrimento, nós temos que nos agarrar. Eu estava vendo também uma reportagem em relação à fé, nós temos que nos agarrar a algo para aquilo ser o nosso alicerce. A tua fé, ela vai movimentar a tua esperança. A tua fé vai movimentar o teu crer em ti próprio. A tua fé vai te movimentar em crer em algo. O que é o algo que eu estou me referindo? Deus criou o homem à sua semelhança. Certo? Se nós viemos do macaco, se nós viemos de uma célula, ou se nós viemos de Adão e Eva, porque foi comprovado também que Adão e Eva existiu num paraíso, certo? Que foi no primórdio mesmo do Neandertal. Nós acreditamos em uma fé. Nós temos um Deus supremo, como ainda há pouco nós estávamos conversando, que eu estava conversando com os câmeras aqui, com esses meninos. Tá? Tu chama Pai de Santo, pelo um título que ele tem. Tu chama Padre, por um título que ele tem. Tu chama Rabino, por um título que ele tem. Tu chama o pastor, por um título que ele tem, que lhe foi dado por um sacerdócio. Ok? Um sumo sacerdócio. Um sumo sacerdócio. Passado de acordo com o dogma e o preceito. Todos aqueles outros que estão sendo agraciados com aquela fé, porque a fé, de uma forma ou de outra, ela tem que ser ensinada, certo? Ela tem que ser doutrinada. Toda aquela pessoa, ela vai ser uma pessoa fervorosa. Ela vai ter uma fé. Por que ela vai ser mais sofrida? Por que ela sofre mais? Porque ela sente as dores das pessoas que estão sentindo. Ok? Que estão sofrendo. A pessoa que é egoísta. Porque tem mais conhecimento, não porque são as pessoas mais pobres, mais ignorantes. Não é por desculpa, mas eu não quis colocar esse ponto em questão de pobreza ou de ignorância. Não quis colocar esse ponto em questão de pobreza ou ignorância. Eu estou colocando num povo que sofre mais. Sabe por que esse povo sofre mais? Sabe por que esse povo sente mais? Na visão de um filho de Oxalá, Sabe que é
considerado realmente o que sofre pela humanidade. Não, mas não é o que sofre pela humanidade. Nós que temos fé, nós sofremos pela humanidade por um motivo. Porque se tu senta, como eu te disse no programa ontem, numa conversa que nós tivemos, eu te disse, eu sou escravo de orixá. Eu não trabalho para ninguém, eu trabalho para santo. Meu búzio, quando eu sento para jogar para uma pessoa que vem à minha frente, eu sou escravo daquele orixá que vai me responder. Se eu sou escravo dele, eu sinto a dor dele. Se eu sinto a dor dele, eu sou uma pessoa iluminada pelo quê? Pelo amor. Todo aquele que sofre, ele ama mais. Todo aquele que tem fé, se ele tem fé, ele tem amor no coração dele. Se ele tem amor no coração dele, ele vai olhar para uma criança do lado que está passando fome, ou para uma mãe que está doente e não pode amamentar um filho, ou ele vai olhar para um irmão que está doente e vai estender a mão. É uma questão de empatia. Uma questão de sofrimento, uma questão de amor. A empatia é um amor. Então, por que nós, religiosos, nós sofremos mais? Porque nós conhecemos as dores do mundo e principalmente porque temos empatia. Mas eu não vejo tanto como sofrimento, e até tu usou, e sempre se ouve o termo escravo do orixá. Acho que escravo por quê? Porque foi usado esse termo até pela escravidão, mas exatamente. Como servo. Servo. Né? Instrumento. Um servo fervoroso. E eu acho que a gente tem que explicar um pouco para o pessoal como é que isso funciona. Porque, na verdade, quando a gente joga búzio, quando alguém chega à tua frente, como a gente vai fazer agora através do site, o pessoal, mas dá para jogar búzio pelo site? Dá, gente. Por quê? Porque primeiro a gente já faz uma prévia, né? Vocês viram que ela está fugindo um pouco do nosso assunto, né? Não, ela está correndo eu quero um pouco do nosso mostrar assunto. Ao pessoal, a gente retorna esse assunto. E muitas vezes a gente quer orientar as pessoas, como está falando de dores do mundo, não estou fugindo do teu assunto e não fugirei porque eu não fujo de assunto nenhum. Como boa filha de Iansã, né? Eu, como bom filho de Oxalá, com o coração do tamanho de um bonde, ela, como uma boa filha de Iansã. Eu sou uma boa filha de Iansã, ariana, Nossa. Então não tem problema. Estou sempre à frente de qualquer luta, principalmente social. Então, quando a gente fala para orientação, a gente fala justamente dessa servidão e justamente do que o orixá nos orienta. E conhecendo as dores, os sentimentos e a empatia que nós temos pelas pessoas, nós temos sim condições de orientar. Por quê? Não que a energia do computador vai vir, etc e tal, mas aquela pessoa que está conectada, você que está conectado comigo agora, que está vendo a palavra da Viviane, muitas pessoas assim, Viviane, é como se tu estivesse na minha sala. Exatamente. Eu tenho esse relato de muitas pessoas. Exatamente. Viviane, parece que tu está falando para mim. Tu estava conversando comigo. Isso é energia. Isso é conexão. E quem acredita na gnose, quem acredita na força astral, quem acredita na ciência, sabe que isso é possível. Né? A energia... O wireless não funciona através de comunicação? Sim. Que é a maior comunicação do que a própria internet se tornou. Pois é. E isso acontece também. Nós usamos essa ferramenta em auxílio das pessoas. Agora a gente vai dar essa dica aqui, tá bom? Vou lá dar a dica então do site. Os guris colocam o site www.vivianedeiançã.com.br. Lá no Viviane de Iansã, já vou explicar. Ali no Religião está atualizado sobre o dia da Umbanda, dia 15 de novembro. E no dia da Umbanda, ali uma breve explicação como fonte Zumbi dos Palmares, né? Porque eu não me acho em condições, né, de falar sobre o fundamento da Umbanda. Então, uma fonte Zumbi dos Palmares. Foi Zumbi dos Palmares. E a gente colocou ali para a identificação do leigo. E também ali você tem a direito ao pedido de orientação, que é o que entrou para você. Exatamente, foi então, que entrou para mim. Então vamos hoje ao jogo de búzios. Então lá, e tu não vai escapar de mim, nós temos mais essa conversa ainda pela frente, tá? Uma coisa importante, a Viviane não se veste religiosamente para jogar búzios? Não necessariamente. Existem momentos que sim. Mas eu, como indivíduo, eu sou uma Yalorixá 24 horas. Mas não me visto 24 horas de mãe de santo. Nós temos o nosso momento das vestes, de fato, certo? Porque se a gente for jogar o dia a dia, o búzio, e nós tivermos que nos vestir o dia a dia, fica muito complicado. Nossas vestes são sagradas. Nossas vestes são sagradas e existem alguns momentos certos para a gente usar essas vestes, né? Assim, Viviane, nosso amigo lhe mandou a seguinte pergunta. Viviane, eu ando sonhando direto com o espírito que só vem... Como é? Que envolve minha namorada. Sempre aparece nos meus sonhos
esse espírito dela me assusta muito. E o espírito fica em volta da namorada. Assim, agora eu vou tentar... Para aí que eu não... eu vou tentar ler melhor. Não é entendi. tentar ler melhor. Vamos interpretar agora a posição dele, certo? Ele sonha com o espírito da namorada dele. Certo? A namorada dele vem em espírito para ele. Só que... Ela é viva? A forma que ele colocou, ela é viva. Calma aí, respira. Da forma que ele colocou, foi uma forma... Sempre cai espírito para mim, né? Certo. Te contar. Aí o que ele disse? Que esse espírito dela vem para assustar, para assustar ele nos sonhos. O que pode ser isso? Tem a ver com ela? A namorada dele? Tem a ver com ela? Esse espírito... Já tem coisas aí mal contadas. Aí entra também muita filosofia espírita e budista. Aí eu até poderia depois dar uma explicação em relação a isso, mas eu prefiro que tu... Não, eu prefiro que tu veja aí. Interessante, gente, porque assim, se ele tem uma relação positiva com essa namorada, não teria por que o espírito dela se deslocar da matéria para assustá-lo. Aí tem coisa errada, né? Pela natureza da relação, já tem coisa errada. Então, realmente, precisa ver o que é esse sonho, se é que é um sonho, né? Muitas vezes em sonhos a gente tem, na verdade, visões que precisam ser avaliadas. Eu não vou bater aqui, porque senão os meninos vão dizer, Viane está estourando no microfone. E a gente sabe como é difícil. Eu já acompanhei o nome dele. Na verdade, não é o espírito da namorada dele. O que me apresenta aqui? Que ele tem muita dificuldade. Primeiro, o emocional dele é muito delicado, né? Nosso amigo tem um emocional muito delicado, ele é muito inseguro nessa relação. Então, isto é um assunto que ele deve tratar com ele mesmo. O segundo assunto é que o Busa não mostra um tema só, isso é importante. Você vai consultar muitas vezes, como o caso dele, é um caso objetivo que a gente traz no programa, mas o Búzio mostra várias faces do ser humano, né? Várias facetas do ser humano. Isso. E aqui já responde também que ele tem um problema, realmente aí no campo espiritual, onde tem esse espírito está se manifestando de uma maneira a prejudicá-lo para afastá-lo da namorada. Então ele usa, vamos dizer assim, uma máscara, né? Como se fosse a namorada para que ele aceite a proximidade, mas não é a tua namorada, ok? Na verdade, ele quer que tu crie um sentimento e uma energia de afastamento deste amor que tu tem, para que você quebre essa aliança. Agora, Bará avisa, foi enviado. Eu ia te perguntar, então isso foi um espírito enviado, então, para atormentar o relacionamento dos dois? Para atormentar, usou o termo certo, não é para terminar, não é para corte do relacionamento. Certo, para atormentar. É para atormentar, porque o relacionamento dele com esta namorada é e será sempre um relacionamento de doçura. Mas não está mais acontecendo isso. Mas o que pode acontecer? A partir do momento que ele está sendo atormentado, então pode haver também a desunião em relação a isso. Vai acontecer. Se continuar isso, a doçura acaba. Acaba. E o interessante do jogo de Búzio é que ele mostra o problema, mostra o que está acontecendo e já dá indícios do que pode ser realizado. Porque Oxalá pede tranquilidade. Pede que se organize a relação afetiva dele, porque isso é uma demanda afetiva, e que se encaminhe em Ançã, né? E Chapanã encaminhe esse espírito. Então, quer que dizer é um espírito obsessor. Então quer dizer que esse espírito obsessor foi mandado, foi enviado por alguém, está ali para atormentar o relacionamento dos dois e chegar a ponto dos dois separarem. Então isso foi enviado por alguém. Sim. Então, na realidade, o nosso amigo vai ter que procurar uma tem consulta como resolver, mais... Não tem como resolver em casa, nem com simpatia, e muito menos com passe. No caso dele, o passe kardecista. Sim. Por quê? Porque a gente vê que a linha de orixás é muito forte na vida dele. E como essa linha de orixás e Oxum pede misericórdia por esse relacionamento, ele deve retomar seus princípios com esta namorada. Posso te ajudar nesse ponto? Uma historinha rapidinha de uma... que você me ajudasse. Uma historinha rápida parecida com isso aí? Parecida, é um outro, parecida, outro é caso. Um outro caso. Ok. Tá. Mas espero que tu termine primeiro. Eu vou esperar tu terminar primeiro. Eu acredito que esse menino, além de procurar uma casa para que ele possa não se envolver, eu vou encaminhar esse espírito, porque a gente vê muito assim, eu fui numa casa e eu encaminhei o espírito. Não, tu não vai encaminhar nada.
Porque tu, como leigo, não tem condições de assumir uma responsabilidade dessas. Na verdade, a pessoa preparada, o babalorixá e a lorixá, o sacerdote, é que vai ter condições de executar este ritual ou este trabalho. Quando a gente fala em trabalho, a gente fala naquilo que nós praticamos. Separem trabalho de macumba, tá bom? Trabalho é aquilo que nós exercemos durante uma atividade, certo? E a macumba? A macumba é a magia, né? Por exemplo, quando você vai comprar um material para buscar o seu para fazer a sua macumba, você já está trabalhando. Quando você está dando uma orientação a um filho de santo, mesmo não jogando búzio, tu estás trabalhando. Quando você está ensinando um fundamento no quarto de santo, você está trabalhando. Quando você está fazendo um ritual religioso, que você está fazendo a obrigação para o orixá, você está trabalhando. Isso tudo são trabalhos, são macumba? Não, é um trabalho religioso. Eu tenho tudo como macumba, porque eu digo que eu sou um macumbeiro, que até tem uma forma que se diz que macumba é um instrumento musical, para mim tudo é macumba. Macumba que eu me refiro, isso é uma coisa, por isso que eu te perguntei. Porque tem a palavra macumba que se coloca no dia a dia, certo? Como coisas do mal, e para mim não é. A macumba, para mim, é todo esse preceito. Desculpa te interromper, mas... Não, fica à vontade, Já terminou? Já encerrou? Claro. Então, assim, só para te auxiliar nesse ponto. Eu tenho uma criatura, certo, que é uma pessoa muito próxima de mim, que ela foi enviado um espírito para essa pessoa, aonde esta pessoa... É um outro caso. É um outro caso, mas um caso muito parecido, onde essa pessoa começou a sonhar com esse espírito. De uma mulher muito linda, certo? Uma mulher morena muito linda. E essa pessoa começou a procurar essa mulher. Ela começou a procurar em todos os lugares. E começou, onde ela não encontrou na rua, essa mulher foi até os cabarés procurar. E esse feitiço que foi feito para essa pessoa, não destruiu a família por um pequeno detalhe. Que a pessoa era religiosa e ela se deu por conta de que estava acontecendo. É um espírito perturbador. Isso é uma coisa muito complicada, uma coisa muito complicada mesmo. Então, meu amigo, cuidado aí, tá? Tu já está encerrando teu búzio? Não, estou protegendo ele dessa tua macumba. Nossa, me senti agora aqui Eu vou correr, eu vou deixar ela terminar o programa, gente. Hoje o programa vai ser inteiramente com a Viviane. Depois dessa... Gente, todo esse assunto que a gente está falando, mas é importante você ver aqui que a gente trouxe a orientação através do búzio, mas mostrando essa capacidade que tem de orientar, de dar, não é a dica, hein? Trazer todo esse momento de fé para vocês dentro de uma consulta. O pessoal que está aí em casa está perguntando, telefone, né? 3084-3434, vou repetir, 3084-3434, está aí para mim, né? O pessoal ligar e agendar a consulta. A partir de segunda-feira está bem tranquila a agenda. 3084-3434, só que a agenda lota assim, ó, do dia para a noite, tá bom? Horário de atendimento. Meu, das 14h30 em diante. O seu, a partir das 10 horas da manhã. Estou em choque ainda, mas a partir das 10 da manhã até as 21. Então tá aí, ó. 3084-3434. Você agenda sua consulta, a TV Urbana está nos chamando e a gente vai para esse comercial que dá tempo de você ligar tranquilamente e agendar sua consulta. Voltando, né, depois desse comercial, é compridinho, né? Mas é porque o pessoal preferiu aglomerar para dar mais tempo da gente seguir nosso raciocínio diante das nossas discussões. O pessoal adora quando a gente discute. E a gente brigar um pouquinho aqui atrás das câmeras também, Ariel. São filosofias, nós temos formações diferentes. Sim, né? nós temos formações totalmente diferentes, gente. E são duas formações que nós entramos em diálogo. E forte. E forte. E assim, ó, eu não quero interferir na dela e nunca vou interferir na dela, nem ela na minha. Porque nós temos duas nações totalmente distintas. Só para explicar, Viviane é de Ijexá, ok? E eu sou de Jejexá. Então são duas nações, mas são parecidas, mas a forma de fazer é totalmente diferente. E não há nenhum tipo de interferência, nem da minha parte com ela, nem da parte dela com a minha. Não te preocupa, Pai de Santo não assiste meu programa. Não, mesmo que assistisse, não teria problema algum. Ele não assiste meu programa. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu acho que as pessoas que me conhecem sabem muito bem que eu sou uma pessoa que eu levo a bandeira religiosa, e levo muito mesmo, e não tenho problema contra a nação nenhuma, contra ninguém, e eu acho que todas as pessoas que fazem religião fazem de bom gosto. Eu até queria saber, se Gravataí pega a TV Urbana, pega muito bem. Se pega em Gravataí, pega muito bem. E até assim, por sinal, quando as pessoas que são religiosos que vêm jogar comigo, eu tenho um costume,
que eu digo que eu tenho. Por mim, eu não falo do outro pai de santo. Tu está com um problema com o teu pai de santo? Minha querida, vai para casa e resolve o problema com ele. Não vem conversar comigo. Né? Eu queria mandar um beijo, né, para uma pessoa, a filha dela esteve jogando comigo. Ela disse que é minha fã e eu sou obrigado, né? Sou obrigado, porque são pessoas que eu amo muito, tá? Marlene Fagundes, lá do bairro Costa e Silva. Mãe da Carmen. Beijo, dona Marlene. Certo? Vamos para trabalhar um pouquinho mais, Viviane? Vamos? Vamos? Eu não vou ter mais espírito, pode tirar o alá. Não é pelo espírito. Não vou mais ter espírito, Não, pode tirar o alá. a gente mudou de assunto, cada vez que muda de assunto, né? É que de fato, do espírito que eu estava falando, ela sabe porque ela conhece essa história, então ela sabe de quem é. Ele é bem perturbado, como eu não vou jogar para essa pessoa, procurei proteger o Bruno. Até porque eu já sei, né? Já conheço a criatura. Tu já sabe, né? Conhece bem, né? Olha só, a nossa amiga, ela gostaria de saber sobre a saúde dela, pois faz 5 meses que ela não consegue se recuperar. Só que esse recuperar dela não disse direito, né? Então... bati, desculpa, menino. Mas tá bem complicado. Recuperar, a gente se recupera quando a gente tem força de vontade, quando a gente segue o tratamento correto, mas seu tratamento não tá correto, tá? Não sou médica, não pratico a medicina, mas gostaria que você procurasse uma nova avaliação. Não está funcionando nenhum tipo de tratamento que tu estás buscando. Há um conflito entre a matéria, que é o corpo, e a química que está sendo utilizada. Então não é espiritual o teu caso, tá, minha amiga? Isso é importante, né? Acho que quando a gente avalia o jogo de búzios, apesar de sermos religiosos, enfim, acreditar em 100% do orixá, o teu caso... eu vou lá fazer um trabalho para a saúde. Pode até fazer, mas antes de tudo, se tu estás tomando uma medicação, essa medicação tem que estar correta, senão ela se torna inimiga do corpo. Então, no caso dela, é toda uma questão medicina mesmo. Na verdade, o diagnóstico dela não está bom, não está correto, e todo o tratamento que ela faz está dando invertido. Mas por quê? Ela não está bem orientada. Então, eu aconselho uma nova avaliação médica, não sei nem quem é o médico dela, que sistema ela está utilizando, mas busca uma nova avaliação, porque a química do teu organismo não está boa. E pode ver que a maioria dos búzios fechados. Ela precisa ter logo um tratamento especial. Tá, mas uma pergunta agora. Dentro da religião não pode ser feito algo que possa ajudar os médicos a fazer esse tratamento melhor? Mas aí ela tem que, no mínimo... Pode, tá? Mas como aparecer um caso muito emergencial, essa medicação que ela está tomando, ela tem que parar. Só que eu não posso dizer para ela, para com a tua medicação, porque medicação não se para do dia para a noite. Então ela teria que procurar uma segunda opinião médica. Tem que procurar uma segunda opinião médica para fazer um novo tratamento. Em relação à medicação que tu já estás tomando, em relação ao tratamento que tu já estás periodicamente fazendo, tá bom? E aí sim, num novo perfil, aí é possível fazer... Aqui está pedindo um axé de Iemanjá, para que ela possa encontrar respostas definitivas e aí sim tu não está contestando, tu não está contestando o médico, né? Tu está contestando a forma do tratamento, mas por uma aceitação do corpo. Então quer dizer que não é uma contestação médica, mas sim de uma procura. Então essa questão dela procurar uma segunda opinião, os orixás estão dizendo que ela precisa dessa segunda opinião por algo que está ocorrendo dentro do organismo dela. É a mesma coisa. Se você toma, tem pessoas que têm mania, agora graças a Deus é proibido vender anti-inflamatório sem receita, porque as pessoas tomavam anti-inflamatórios, antibióticos, mas anti-inflamatório também está para ser proibido, né? Está para ser proibido, ainda não, né? Proibido. Por quê? Tomava antibiótico no lugar de anti-inflamatório, eu tomava anti-inflamatório, fazia uma bagunça. E tomava um remédio errado, porque a vizinha disse que era bom. E não era para o caso específico. Então dava uma reação completamente, um efeito placebo, era uma confusão. É o caso que está acontecendo para ela. A medicação é boa? É, mas para um determinado assunto. E não o assunto dela. Sim, mas então, eu passei com um caso parecido comigo mesmo. O medicamento que eu estava tomando. Eu tomei. Que o medicamento me deu uma medicação, tu sabe, né? Que me deu um efeito ao contrário. Então, na realidade, é um organismo dela que não está reagindo como tem que ser. O médico é bom, o remédio é bom, o organismo dela que não está aceitando. Ela não pediu sigilo, só vou colocar o primeiro nome dela, tá? Da Lúcia, certo? Então,
A avaliação, novamente médica, vai falar sobre essa questão de saúde. E aí pode sim, Iemanjá pedindo urgente um axé até para a tranquilidade dela. Ela está muito perturbada. Ok. Com razão. Ok. Viviane, hoje é dia da diabetes. Pois, de combate à diabetes. É dia nacional, meninos? Vocês sabem Dia qual que eu nacional coloquei do aí para combate à mim? diabetes, não é? É dia nacional? Não, se eu não me engano, é dia nacional do combate Nós à estamos diabetes. falando que é dia nacional da diabetes. Não, que seja. Se não for, vai ser. É. Se não for, vai ser. Porque eu fui uma pessoa que eu descobri um caso de diabetes que eu tenho, certo? Que é uma síndrome, como é que eles dizem? Síndrome da... Fugiu o nome agora. Diabetes tipo 2, que é uma diabetes metabólica, uma síndrome metabólica, uma diabetes tipo 2 que eu só tenho que ter um cuidado excessivo na questão da alimentação, da glicose e algumas outras coisas. Via oral. E uma medicação via oral que eu tomo. Por quê? Porque eu pratiquei muito tempo esporte, né? E o meu organismo, ele não consome hoje, por total, o açúcar. Na verdade, né, Mário, no teu caso, tu existia pré-condições, no qual você só foi avaliar agora, porque seu avô era diabético. O meu avô era diabético, a minha mãe tinha também diabetes também, mas ela não tinha um tratamento. Mas o meu avô tinha diabetes tipo 1 que tomava com insulina. Tomava insulina. Então são características que tem que ser avaliadas. Predisposição genética, sim, né? Quando a pessoa também tem atividades físicas e rompe muito rapidamente. Da forma que foi a minha. Que sente que seu corpo não está reagindo. E principalmente quando a pessoa sente que não está bem. Tem que fazer a avaliação. Eu fui uma pessoa que eu pratiquei muito esporte, alguns tipos de lutas também, e esportes muito radicais. E esse meu corte foi muito radical em tudo isso, né? Eu até gostaria que a gente levantasse esse assunto no futuro, Viviane, porque uma situação assim, um médico até para uma explicação, até para uma situação assim, eu sei que o tempo está terminando, só para ser bem breve com vocês, uma situação clara. Não existe, certo, uma forma de a diabetes te derrubar. Ela te derruba se tu não fizer um tratamento. Eu sei por conta própria. Depoimento pessoal. Depoimento pessoal mesmo. Eu sinto hoje, eu sei os sintomas da diabetes e digo uma coisa para vocês. É uma vida normal. Ela não tem nada que possa. Só a única coisa, se tu cuidar. Tive também casos de pessoas conhecidas, certo, que perderam as pernas, tiveram vários tipos de problema por causa da diabetes, até mesmo cegueira. Às vezes a Viviane me pergunta como é que você está aceitando isso. Normal, gente. Normal. A diabetes é uma doença hoje tratável, né? Então, a única coisa que eu posso dizer, vamos combater ela, de que forma? Prevenção. Já de criança ao adulto. Vamos diminuir o açúcar, vamos cuidar mais do que a gente come. Uma alimentação mais saudável, muita fruta, muita água e exercício físico. Ok? Certo, gente? Então, depois, eu fiz até assim com a lá, mas desculpa, não foi proposital. Mas parabéns pela maneira que você está encarando a diabetes e eu acho que um depoimento pessoal nesse momento, nesse dia especial que é o Dia Nacional de Prevenção da Diabetes, funciona, de conscientização, funciona para muita gente. Parabéns. Obrigado, um beijo a todos. Amanhã a gente volta às 16 horas, olha, assim, cheio de vontade de estar